Em um mundo onde a linha tênue entre realidade e ficção é constantemente desafiada, um jovem chamado Pedro, mais conhecido no universo virtual como o jovem preso no mundo sombrio de Minecraft, desafiou a lógica e a razão, mergulhando em uma aventura que iria além dos limites de sua tela de computador. Pedro era apenas um garoto comum, com uma obsessão um tanto incomum por Minecraft. Ele passava horas a fio construindo e destruindo, criando e explorando, tudo em busca de se tornar o melhor jogador de todos os tempos. Porém, sua ambição o levou a um caminho sombrio, quando ele decidiu recorrer a invocações malignas para alcançar seu objetivo. Ele encontrou um antigo livro de encantamentos na biblioteca de sua cidade. Um tomo misterioso, com páginas amareladas pelo tempo e cobertas por símbolos e escritas ininteligíveis. Pedro, movido por sua ambição desmedida, decidiu usar esses encantamentos em seu jogo. O que começou como um jogo inocente, logo se transformou em um pesadelo terrível. Assim que Pedro pronunciou o último encantamento, uma ventania violenta invadiu seu quarto, apagando as luzes e deixando apenas a luz azulada de seu computador iluminando o ambiente. Quando a luz voltou, Pedro já não estava mais em seu quarto. Ele estava dentro do jogo, preso no mundo sombrio de Minecraft. Este novo mundo era uma versão distorcida e sombria do jogo que Pedro tanto amava. As criaturas eram mais assustadoras, as noites mais escuras, e a sensação de perigo era constante. Pedro agora não era mais apenas um jogador, ele era o personagem principal de sua própria história de terror. Agora, Pedro precisa encontrar uma maneira de sair deste mundo sombrio e voltar para a realidade. Mas para isso, ele terá que enfrentar os monstros que ele mesmo invocou e desvendar os segredos deste mundo sombrio. A história de Pedro, o jovem preso no mundo sombrio de Minecraft, está apenas começando. E enquanto ele luta para sobreviver neste mundo terrível, uma pergunta permanece. Será que Pedro conseguirá sair deste mundo sombrio e voltar para a realidade? Ou ele está condenado a viver para sempre neste pesadelo virtual? Cada passo que Pedro dá neste mundo sombrio, cada monstro que ele enfrenta, cada segredo que ele desvenda, nos leva mais fundo nesta história de terror. E enquanto seguimos Pedro em sua jornada, não podemos deixar de nos perguntar: o que mais este mundo sombrio tem a revelar? E quais horrores ainda estão esperando por Pedro nas sombras? A primeira noite no mundo sombrio de Minecraft foi aterrorizante para Pedro. Ele estava acostumado com os zumbis e esqueletos do jogo, mas as criaturas que agora o cercavam eram muito mais assustadoras. Eram monstros deformados, com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados como navalhas. Pedro correu, escondendo-se em uma caverna que encontrou. Ele passou a noite ali, tremendo de medo, enquanto os monstros rondavam do lado de fora. No dia seguinte, Pedro decidiu que precisava encontrar uma maneira de voltar para casa. Ele se lembrou do livro de encantamentos e pensou que talvez, se conseguisse encontrar a biblioteca neste mundo sombrio, ele poderia encontrar uma maneira de reverter o encantamento. Sua busca pela biblioteca foi longa e perigosa. Ele teve que enfrentar muitos monstros, mas também encontrou aliados inesperados. Ele encontrou uma aldeia de aldeões amigáveis que, embora assustados e desconfiados no início, concordaram em ajudá-lo depois que ele salvou a aldeia de um ataque de monstros. Eles lhe deram comida, armas e um mapa que apontava a localização da biblioteca. A jornada até a biblioteca foi cheia de perigos. Pedro teve que atravessar florestas sombrias, montanhas altas e rios profundos. Ele enfrentou monstros terríveis, mas também encontrou beleza em lugares inesperados. Ele descobriu que, apesar de sombrio e perigoso, este mundo também tinha seu próprio tipo de beleza. Quando finalmente chegou à biblioteca, Pedro descobriu que ela era ainda mais antiga e misteriosa do que a biblioteca de sua cidade. As prateleiras estavam cheias de livros antigos, cobertos de poeira e esquecidos pelo tempo. Pedro passou dias procurando pelo livro de encantamentos, mas não conseguiu encontrá-lo. Desesperado, Pedro decidiu tentar um último recurso. Ele pegou um livro qualquer e começou a ler em voz alta. Para sua surpresa, o livro começou a brilhar e uma voz ecoou pelo quarto, dizendo: Pedro, você invocou as forças do mal em seu jogo e agora está preso aqui. Para voltar para casa, você deve derrotar o monstro mais terrível deste mundo, o Ender Dragon. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que o Ender Dragon era o monstro mais poderoso do jogo, mas ele também sabia que não tinha outra escolha. Ele precisava derrotar o Ender Dragon para voltar para casa. Assim, Pedro começou sua jornada para encontrar e derrotar o Ender Dragon. Ele sabia que a batalha seria difícil e perigosa, mas ele estava determinado a voltar para casa. E enquanto ele se preparava para a batalha final,
ele não podia deixar de se perguntar: será que ele conseguiria derrotar o Ender Dragon e voltar para a realidade? Ou ele estava condenado a viver para sempre neste mundo sombrio? A batalha contra o Ender Dragon foi a mais difícil que Pedro já enfrentou. Ele lutou com todas as suas forças, usando todas as habilidades que aprendeu neste mundo sombrio. Após uma luta intensa e desgastante, Pedro conseguiu derrotar o Ender Dragon. O monstro caiu, e uma luz brilhante engoliu o mundo. Pedro acordou em seu quarto, em frente ao computador. Ele estava de volta à realidade. Porém, ao olhar ao redor, percebeu que seus pais não estavam em casa. Ele procurou por eles, mas não encontrou nenhum sinal. Pedro sentiu um frio na espinha. Ele correu até a biblioteca da cidade e encontrou as anotações de invocações malignas que seus pais haviam usado na tentativa de encontrá-lo. Desesperado, Pedro voltou para casa e tentou usar os encantamentos para trazer seus pais de volta. Mas nada aconteceu. Pedro percebeu então que seus pais estavam presos no mundo sombrio de Minecraft, assim como ele esteve. Pedro passou os dias seguintes tentando encontrar uma maneira de trazer seus pais de volta, mas sem sucesso. A notícia do desaparecimento de sua família se espalhou pela cidade, mas ninguém conseguia entender o que havia acontecido. A família de Pedro se tornou um caso não resolvido, um mistério que deixou a cidade inteira em choque. Enquanto isso, no mundo sombrio de Minecraft, os pais de Pedro lutavam para sobreviver. Eles enfrentavam os monstros e os perigos do jogo, sempre na esperança de encontrar uma maneira de voltar para casa. E às vezes, quando Pedro entrava no jogo, ele podia ver seus pais online, lutando para sobreviver. Ele tentava ajudá-los, mas todas as suas tentativas eram em vão. Eles estavam presos no mundo sombrio de Minecraft, e Pedro não sabia como salvá-los. A história de Pedro, o jovem preso no mundo sombrio de Minecraft, tornou-se uma lenda na cidade. As pessoas falavam sobre o garoto que desapareceu e voltou, mas cujos pais nunca foram encontrados. E, embora Pedro estivesse de volta à realidade, ele nunca realmente deixou o mundo sombrio de Minecraft, porque para ele, aquele ainda era o único lugar onde ele poderia ver seus pais. E assim, Pedro continuou jogando, na esperança de um dia encontrar uma maneira de trazer seus pais de volta. E enquanto ele jogava, a linha tênue entre a realidade e a ficção continuava a ser desafiada. Afinal, em um mundo onde a realidade pode ser tão assustadora quanto a ficção, quem pode dizer onde a verdadeira história de terror realmente termina?